Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou projetando Mateus capítulo 3. Vou analisar de uma forma sucinta do versículo 1 até o 12. E queremos falar justamente sobre a importância da interpretação bíblica, considerando o contexto como algo fundamental, realmente imprescindível para que a gente tenha o devido entendimento. É bom se situar porque cerca de 400 anos antes de Cristo, houve o chamado silêncio profético. Deus não estava mais falando por meio dos seus profetas. E quando Deus volta a falar, através da pessoa de João o Batista, não o utiliza no templo de Jerusalém, tampouco no palacete. Não é no palácio, não é no templo, é justamente numa região deserta. Essa região deserta não é algo tipo o Saara. Ao contrário, é uma região com poucos habitantes. Mas é ali que João Batista é conduzido por Deus para anunciar uma mensagem, porque ele estava pregando, isso mesmo, pregando a palavra de Deus, que dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É uma mensagem de arrependimento que indica mudança de mente, uma mudança de rumo ou de direção, porque vinha em encontro à questão principal do homem que dificulta esse relacionamento para com Deus, que é justamente o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna cada vez mais distanciado da presença e dos propósitos divinos. E é por isso que ele vem justamente com essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo, como Messias, estava às portas e era necessário justamente esse alinhamento da vontade do homem para com a vontade de Deus mediante um arrependimento sincero. Mas acontece que o profeta João Batista anuncia a mensagem nessa região pouco habitada, porém, diz o texto lá no versículo de número 7, que os religiosos da época, principalmente os fariseus e saduceus, vinham ao seu batismo, porque o batismo de João era de arrependimento. Não é o mesmo do que o batismo cristão. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas acontece que quando aquelas pessoas, fariseus e saduceus, vieram até João Batista, não teve uma recepção calorosa, ao contrário, foi algo muito firme e contundente. Chamou inclusive de raça de víboras e explicou a razão. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Lembra que no versículo 2 menciona o arrependimento? Era necessário um arrependimento genuíno, realmente produzido pelo Espírito Santo de Deus na mente e no coração deles. Mas eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento e não se gabar por serem descendentes de Abraão. O DNA religioso, genético, numa associação a Abraão, não ia salvá-los. Ao contrário, eles estavam condenados à perdição. Quando aparece pela primeira vez o elemento fogo, observe que é dentro de um contexto. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mais adiante, nós vamos ter uma outra expressão, fogo, que se encontra aqui no versículo 11. E a última é esta aqui, que menciona no verso de número 12. Quando a gente analisa de trás para frente a palavra fogo, tão somente aparece desta forma que eu vou apresentar aqui no grego koiné. Piri, piri. É interessante porque piri vem de pira, a pira olímpica, como nós concebemos nos dias atuais. Logo, o fogo tem a ver com a pira, ou a pira está relacionada ao fogo, da mesma forma, aqui no grego koiné, é piri que aparece no versículo 12. Já no versículo 11, vai aparecer o mesmo vocábulo, piri, ou seja, fogo.
E quando nós analisamos o versículo 10, a palavra fogo vai estar da seguinte forma: pir, pir. Ora, quando a gente vai para o texto gramaticalmente falando, no grego koiné, não nos ajuda muito. Neste caso, não. Mas como é que a gente vai saber o sentido real do fogo dentro deste versículo de número 11, que diz assim: Eu, na verdade, vos batizo em água, na base de arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Logo, como que você vai saber esse fogo aqui? Muita coisa tem sido dita sobre este elemento fogo, mas acontece que, como eu disse, o que é determinante vai ser o texto e o contexto. Se a gente nos situar dentro do versículo 1 até o 12, as poucas vezes que aparece fogo, ele é sempre pregado por João, da forma como ele fala, através de um sentido que está relacionado ao juízo ou ainda à condenação. E isto fica patente diante dos nossos olhos quando lemos no versículo 10. E já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mais adiante, quando a gente salta o versículo de número 11, é o chamado contexto imediato, vai dizer: a sua pá tem ele na mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, isto é, que não se apaga. De uma forma muito clara, o contexto mostra que o fogo, sem dúvida alguma, se refere a uma situação de juízo, de condenação. Para tanto, a gente precisa voltar um pouco mais acima e ver justamente o público, que é a multidão. A gente sabe que as pessoas vinham ter com João Batista para ouvir a respeito dessa mensagem, inclusive se submeter ao rito batismal, mediante um arrependimento sincero. Pessoas da Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham até João confessando seus pecados. Havia pessoas realmente sinceras, arrependidas, que estavam sendo direcionadas e impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus. Todavia, nós temos dentro desse público um grupo de religiosos que também viram que tais pessoas estavam indo até João e vai até essa região pouco habitada, que era o deserto da Judéia, e começa a querer se submeter ao batismo, mas sem um pingo de mudança. Não havia arrependimento. Era tão evidente para João Batista que ele já chega e vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ainda aconselhou: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, conforme o versículo de número 8. Como eu já disse anteriormente, porque eles estavam se apegando à questão da genealogia, porque eles eram da linhagem, da descendência de Abraão. Mas explicou: porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E vai além, citando o versículo de número 10. Então nós temos, dentro desse público, dois grupos que podemos assim denominar: pessoas arrependidas, pessoas sinceras, pessoas que vinham realmente para se submeter ao rito batismal, porque elas concebiam perfeitamente a mensagem do Senhor. Por outro lado, e este é o segundo grupo, religiosos que são descritos como fariseus e saduceus, que não tinham se arrependido e que, portanto, foi advertido por João Batista. Logo, a gente observa que no versículo 11, quando fala sobre o batismo no Espírito Santo e em fogo, não trata-se de um batismo destinado somente aos crentes, como se os crentes fossem batizados tanto no Espírito quanto no fogo. Eu sei que existe esta interpretação e é muito frequente, mas dentro do contexto, fogo não tem um sentido de algo que fosse aquecer o coração dos crentes ou ainda purificar a vida destes. Ao contrário,
Fogo está dentro de um contexto e o imediato nos mostra claramente que é dentro de um contexto de juízo, de condenação. De modo que nós entendemos, à luz do texto contexto, que aquelas pessoas sinceras estavam arrependidas, elas seriam imersas no Espírito Santo. As demais, que não tinham se arrependido, elas seriam imersas no fogo, numa referência a essa situação de juízo da parte de Deus. Algumas pessoas acham que esta interpretação que eu estou apresentando não se sustenta, mas ignora outros textos da palavra de Deus. Pelo menos Mateus e Lucas são os dois únicos evangelistas que apresentam esta sentença: batismo no Espírito Santo e em fogo. E o contexto é justamente o mesmo. Há dois grupos, ou dentro desse público, há dois grupos específicos: pessoas sinceras e arrependidas e pessoas não arrependidas, representadas aqui pelos religiosos, fariseus e saduceus. Mas acontece que quando Marcos, o evangelista, e João, de igual modo evangelista, apresenta esse batismo, foca tão somente nos discípulos e ele diz para estes, discípulos no sentido de pessoas arrependidas, vocês serão batizadas no Espírito. Eles não falam, Marcos e João, vocês serão batizados no Espírito Santo e no fogo. Uma outra coisa que nos chama atenção e que corrobora com o que eu estou dizendo é que quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele aparece aos seus discípulos e lembra a respeito da promessa do Pai. E ele cita as palavras de João Batista e diz para aqueles discípulos que eles seriam batizados no Espírito. Note que Jesus não falou que eles seriam batizados no Espírito Santo e no fogo. Mais adiante, quando nós temos cerca de 6 a 8 anos depois do dia de Pentecostes, quando houve a conversão na casa de Cornélio e os de sua casa, quando eles foram recebidos por Deus de uma forma graciosa e pertencentes ao reino de Deus, à igreja de Cristo Jesus, nos é dito por Pedro, citando Jesus, que havia mencionado João Batista, que se refere ao batismo no Espírito Santo. Mais uma vez, tanto Pedro, assim como Jesus, lá em Atos, capítulo 1, não vai mencionar batismo no Espírito Santo e em fogo para os crentes. Ao contrário, somente quando se refere a dois grupos distintos é que tem essa expressão, batismo no Espírito Santo e em fogo, indicando que são duas coisas distintas. Os não crentes serão imersos no fogo, e os crentes serão imersos no Espírito. É isto que a Bíblia diz. Nós precisamos nos agarrar cada vez mais e mais o que diz a palavra de Deus, entendendo perfeitamente que o que é determinante no texto bíblico, sem dúvida alguma, é justamente o contexto, porque o contexto imediato é fundamental para a devida compreensão das Escrituras Sagradas. Além do que, nós não podemos, em hipótese alguma, pegar um versículo de forma isolada, querendo fazer uma aplicação indevida, ainda que esta esteja de acordo com o nosso pensamento doutrinário. Mas acontece que a gente precisa realmente enfatizar o que a Bíblia diz e não aquilo que a gente pensa a respeito dela. Nesse caso, fica muito claro, e eu corroboro com estas explicações, para que a gente compreenda aquilo que de fato a Bíblia menciona nesse texto. Logo, eu quero apresentar, para estimular você a estudar e interpretar a Bíblia corretamente, pelo menos três obras. Há mais de 2 décadas, eu iniciei os estudos teológicos e, na ocasião, eu usufruí e bebi dessa fonte. Entendes o que leis? Gordon Fee e Douglas Stuart. Um, um livro fantástico, tem edição mais atual, mas esta aqui é antiga por conta do seminário que foi feito há mais de 2 décadas. Mas duas obras mais recentes, adquiridas, não necessariamente
agora, mas depois desse período de seminário, foi esta aqui, muito boa, por sinal. Todas essas três obras que eu vou indicar, duas delas já foram apresentadas. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa, se assim puder, adquiri-las, ler, assimilar e fazer que nem Maria, guardar as coisas na mente e no coração. Porque quando chegar no tempo certo, você vai aplicar tais ensinamentos, tais lições aprendidas. E a terceira e última é esta aqui, muito boa também, é mais complexa. Eu peço que você inicie com esta, depois você pode fazer a leitura desta, ainda que simultaneamente, e por fim você pode finalizar com esta obra que é a mais robusta. Vocês estão observando que trata-se apenas de uma introdução à interpretação, tem pelo menos, eu vou ver, 897 páginas, pelo menos isto, mas é um bom material para que você venha interpretar a Bíblia considerando algumas dicas essenciais, tais como esta que foi apresentada neste vídeo, a questão relacionada ao contexto. Porque, sem dúvida alguma, por mais que as pessoas utilizem teólogos renomados, famosos, dizendo o fogo aqui tinha um outro significado, etc e tal, você precisa se agarrar ao texto bíblico e ver que perfeitamente encaixa-se este tipo de interpretação que ora foi apresentado. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, e até o nosso próximo vídeo.